Capítulo 1. O outro ministro. Era quase meia-noite e o primeiro-ministro estava sentado sozinho em seu gabinete, lendo um longo memorando que resvalava pelo seu cérebro, sem deixar o menor registro. Aguardava um telefonema do presidente de um país longínquo, e entre a preocupação se o infeliz iria telefonar, e a tentativa de reprimir lembranças do que foi uma semana difícil, longa e cansativa, não sobrava muito espaço em sua mente. Quanto mais tentava focalizar as palavras na página diante dele, tanto mais claramente via o rosto triunfante de um dos seus adversários políticos. O homem apareceu no telejornal daquele dia, não somente para enumerar os terríveis acontecimentos da semana anterior, como se alguém precisasse de lembretes, como também para explicar que a culpa de cada um deles e de todos, sem exceção, cabia ao governo. O pulso do primeiro-ministro acelerou só de pensar nessas acusações, porque não eram justas nem verdadeiras. Como é que o seu governo poderia ter impedido aquela ponte de ruir? Era um absurdo insinuarem que não estava gastando o suficiente na conservação de pontes. Essa tinha menos de 10 anos, e os maiores especialistas não sabiam explicar por que rachou exatamente ao meio, projetando dezenas de carros nas profundezas do rio. E como ousavam sugerir que aqueles 2 homicídios bárbaros divulgados com estardalhaço eram consequência da falta de policiamento? Ou que o governo deveria ter previsto o furacão inesperado que ocorreu no oeste do país e causou tantos prejuízos a pessoas e propriedades? E seria culpa sua que um dos ministros de segundo escalão, Herberto Shorley, tivesse escolhido logo esta semana para agir tão bizarramente que agora iria passar um bom tempo em casa? Uma sensação de perigo se apoderou do país, concluiu seu adversário, ocultando a custo um largo sorriso. E, infelizmente, era a pura verdade. O próprio ministro sentia isso. O povo realmente parecia mais infeliz do que de costume. Até o tempo estava lúgubre. Toda essa névoa gélida em pleno verão. Não era certo, não era normal. Ele virou a segunda página do memorando, verificou o quanto ainda faltava e achou que seria inútil se esforçar. Espreguiçando-se, contemplou pesaroso o seu gabinete. Era uma bela sala, com uma elegante lareira de mármore defronte às janelas de guilhotina, muito bem fechadas para evitar o frio atípico da estação. Com um leve arrepio, o primeiro-ministro se levantou, foi até a janela e contemplou a névoa fina que colava nos vidros. Foi então, quando estava de costas para a sala, que ouviu um leve pigarro. Ele congelou, encarando o próprio rosto apavorado, refletido na vidraça escura. Conhecia aquele pigarro, já tinha ouvido antes. Virou-se, muito lentamente, e confrontou a sala vazia. Alô, disse, tentando aparentar mais coragem do que sentia. Por um breve momento, permitiu-se a esperança impossível de que ninguém lhe respondesse. Mas ouviu imediatamente uma voz seca e decidida que parecia estar lendo um texto pronto. Vinha, e o primeiro-ministro soube assim que ouviu o primeiro pigarro, do homenzinho bufonídeo de longa peruca prateada, retratado em um pequeno quadro a óleo encardido do outro lado da sala. Para o primeiro-ministro dos trouxas. É urgente que nos encontremos. Favor responder imediatamente. Atenciosamente. Fude. O homem no quadro lançou um olhar de indagação ao primeiro-ministro. Bom, começou o primeiro-ministro. Ouça, não é um bom momento. Estou esperando um telefonema, sabe, do presidente do... Isto pode ser remarcado, respondeu logo o quadro. O primeiro-ministro desanimou. Era o que receava. Mas eu realmente tinha esperanças de falar. Faremos com que o presidente esqueça o telefonema. Ele não ligará hoje. Ligará amanhã à noite, disse o homenzinho. Tenha a bondade de responder imediatamente ao Sr. Fude. Está bem, disse o primeiro-ministro vencido. Receberei Fude. Voltou, então, depressa à sua escrivaninha, endireitando a gravata. Mal se sentou e se recompôs, para aparentar uma expressão descontraída e impassível, ou assim esperava. Um clarão de chamas muito verdes apareceu na abertura sob o console da lareira de mármore. Ele observou, tentando não demonstrar surpresa nem preocupação, um homem corpulento emergir das chamas, rodopiando rápido como um peão. Segundos depois, ele engatinhava da lareira para um bonito tapete antigo,
sacudindo as cinzas das mangas de sua longa capa listrada, segurando um chapéu coco verde-limão. Primeiro-ministro, disse Cornélio Fudge, adiantando-se em largos passos, com a mão estendida. Que bom revê-lo! O primeiro-ministro não poderia retribuir o cumprimento com sinceridade, então nada respondeu. Não sentia o mais remoto prazer de ver Fudge, cujas raras aparições, além de serem em si decididamente alarmantes, em geral significavam que ele estava prestes a ouvir notícias muito ruins. Além do mais, Fudge parecia inegavelmente aflito. Estava mais magro, mais calvo, mais grisalho, e seu rosto parecia amarrotado. O primeiro-ministro já viu políticos com essa aparência antes, e nunca tinha sido um bom augúrio. Em que posso servi-lo? Perguntou, apertando brevemente a mão de Fudge e indicando a cadeira mais dura diante da escrivaninha. É difícil saber por onde começar, murmurou Fudge, puxando a cadeira, sentando-se e apoiando o chapéu sobre os joelhos. Que semana! Também teve uma semana ruim? Perguntou o primeiro-ministro secamente, esperando, assim, deixar implícito que já tinha um prato cheio nas mãos sem precisar de mais colheradas de Fudge. É claro que tive, respondeu o bruxo, esfregando os olhos num gesto cansado e olhando mal-humorada para o primeiro-ministro. Tive a mesma semana que o senhor, primeiro-ministro. A ponte de Brogdale, os assassinatos de Bones e Vance, sem falar nas confusões no oeste. O senhor está querendo me dizer que gente do seu mundo esteve envolvida nesses acontecimentos, é isso? Fudge fixou no primeiro-ministro um olhar severo. Claro que esteve. Certamente o senhor percebeu o que está acontecendo, não? Hesitou o primeiro-ministro. Era exatamente esse tipo de atitude que o fazia detestar as visitas de Fudge. Afinal de contas, era o primeiro-ministro, e não gostava que ninguém o fizesse sentir-se como um escolar ignorante. Mas sempre foi assim, desde o primeiro encontro com Fudge, em sua primeiríssima noite como primeiro-ministro. Lembrava como se fosse ontem, e sabia que isto o atormentaria até morrer. Encontrava-se sozinho neste mesmo gabinete, saboreando seu triunfo depois de tantos anos de sonho e armações, quando ouviu um pigarro às suas costas, exatamente como hoje à noite, e ao se virar, deu de cara com aquele feio quadrinho que se dirigia a ele, anunciando que o ministro da magia estava a caminho para vir se apresentar. Naturalmente, pensou que a longa campanha e a tensão da eleição o tivessem enlouquecido. Ficou absolutamente aterrorizado ao ver um quadro falando com ele, embora isso não fosse nada comparado ao que sentiu quando um homem que anunciou ser bruxo, projetou-se da lareira e lhe apertou a mão. Permaneceu mudo enquanto Fudge, cortesmente, explicava que ainda havia bruxos e bruxas vivendo em segredo no mundo inteiro, e reafirmava que ele não precisava se preocupar, pois o ministro da magia responsabilizava-se por toda a comunidade bruxa e impedia que a população não bruxa soubesse de sua existência. Era, disse Fudge, uma tarefa difícil que abrangia tudo, desde leis sobre o uso responsável de vassouras, a manutenção da população de dragões sob controle. O primeiro-ministro se lembrava de ter procurado se agarrar na escrivaninha ao ouvir isso. Fudge, então, paternalmente, deu uns tapinhas no ombro do atônito primeiro-ministro. Não se preocupe, disse. Provavelmente o senhor não tornará a me ver. Só o incomodarei se houver alguma coisa realmente grave ocorrendo do nosso lado, alguma coisa que possa afetar os trouxas, a população não bruxa, melhor dizendo. Não ocorrendo nada, é viver e deixar viver. E devo dizer, o senhor está aceitando a notícia bem melhor do que o seu antecessor. Aquele tentou me atirar pela janela. Achou que eu era uma peça pregada pela oposição. Ao ouvir isso, o primeiro-ministro recuperou finalmente a voz. Então, o senhor não é uma peça. Foi a sua última e desesperada esperança. Não, respondeu Fudge gentilmente. Receio que não, olhe. E transformou a xícara de chá do primeiro-ministro em um gerbo. Mas, ofegou o primeiro-ministro, ao ver a xícara começar a roer o canto do seu próximo discurso. Mas por quê? Por que ninguém me disse nada? O ministro da magia só aparece para o primeiro-ministro dos trouxas em exercício, respondeu Fudge, repondo a varinha no bolso interno do paletó. Achamos que é melhor assim,
para resguardar o sigilo. Mas, então, falou o primeiro-ministro, por que o primeiro-ministro anterior não me avisou? Ao ouvir isso, Fudge deu uma gargalhada. Meu caro primeiro-ministro, será que o senhor algum dia contará a alguém? Ainda rindo, Fudge lançou um pó na lareira, entrou nas chamas verde esmeralda e desapareceu com um barulhinho surdo. O primeiro-ministro ficou ali parado, imóvel, e percebeu que jamais enquanto vivesse se atreveria a mencionar tal encontro a alguém, porque, afinal, quem iria acreditar? Ele levou algum tempo para se recuperar do choque. A princípio, tentou se convencer de que Fudge foi de fato uma alucinação provocada pelas noites em claro durante a exaustiva campanha eleitoral. Na inútil tentativa de se livrar de todos os vestígios desse desagradável encontro, ele deu gerbo a uma sobrinha, que adorou o presente, e instruiu seu secretário particular para retirar o quadro do feio homenzinho que anunciou a chegada de Fudge. Para sua grande aflição, no entanto, o quadro se mostrou impossível de remover. Depois que vários marceneiros, uns 2 construtores, um historiador de arte e o ministro da Fazenda tentaram inutilmente arrancá-lo da parede, o primeiro-ministro desistiu e simplesmente se conformou em torcer para que o quadro permanecesse imóvel e silencioso pelo resto do seu mandato. Ocasionalmente, ele poderia jurar que vislumbrava pelo canto do olho o ocupante do quadro bocejar, ou então, coçar o nariz e 1 ou 2 vezes sair da moldura sem nada deixar além de um pedaço de tela encardida. No entanto, ele havia se condicionado a não olhar muito para o quadro e sempre repetir para si mesmo, com firmeza, que os seus olhos o iludiam quando via uma coisa dessas. Então, havia 3 anos, em uma noite muito semelhante à de hoje, o primeiro-ministro estava sozinho em seu gabinete quando o quadro mais uma vez anunciou a chegada iminente de Fudge, que irrompeu da lareira com as roupas encharcadas e tomado de intenso pânico. Antes que o primeiro-ministro pudesse perguntar por que estava pingando água em cima do tapete, Fudge começou um discurso sobre uma prisão de que o primeiro-ministro jamais ouviu falar, um tal Sério Black, alguma coisa cuja pronúncia lembrava Hogwarts, e um menino chamado Harry Potter, coisas que para ele não faziam o menor sentido. Acabei de chegar de Azkaban, ofegou Fudge, deixando cair da aba do chapéu coco para o bolso uma quantidade de água. Meio do Mar do Norte, sabe, um voo horrível, os dementadores estão furiosos, e estremeceu, nunca tiveram uma fuga antes. Seja como for, eu precisava vir procurá-lo, primeiro-ministro. Black é um conhecido assassino de trouxas e pode estar planejando se reunir a você sabe quem. Mas, naturalmente, o senhor nem sabe quem é você sabe quem. Por um momento, Fudge olhou desamparado para o primeiro-ministro, depois acrescentou. Bem, sente-se, sente-se, é melhor eu lhe explicar. Tome um uísque. O primeiro-ministro não gostou nem um pouco que o mandassem sentar em seu próprio gabinete, e menos ainda que lhe oferecessem o seu próprio uísque. Mesmo assim sentou-se. Fudge puxou a varinha, conjurou 2 enormes copos cheios de um líquido âmbar, empurrou um deles na mão do primeiro-ministro e puxou uma cadeira. Fudge falou mais de 1 hora. Num determinado momento, recusou-se a pronunciar um certo nome em voz alta, e em vez disso, escreveu em um pedaço de pergaminho, que enfiou na mão livre do primeiro-ministro. Quando finalmente Fudge fez menção de se retirar, o primeiro-ministro também se levantou. Então o senhor acha que... E apertou os olhos para ler o nome que segurava na mão esquerda, o tal Lord Vold, aquele que não deve ser nomeado, rosnou Fudge. Desculpe. Então o senhor acha que aquele que não deve ser nomeado continua vivo? Bem, Dumbledore diz que sim, respondeu ele, abotoando o colarinho de sua capa listrada, mas nunca o encontramos. Se quer saber, ele não é perigoso a não ser que consiga apoio, por isso é que devemos nos preocupar com Black. Então, o senhor divulgará aquele aviso? Excelente. Bem, espero que não tornemos a nos ver, primeiro-ministro. Boa noite. Mas eles tornaram a se ver. Menos de 1 ano depois, um Fudge atormentado se materializou na sala do gabinete ministerial, para informar ao primeiro-ministro que tinha havido um probleminha na Copa do Mundo de Catrebol, ou pelo menos foi isso que entendeu, em que vários trouxas tinham sido envolvidos, mas que o primeiro-ministro não se preocupasse. O fato de que você sabe quem foi mais uma vez avistado nada significava.
Fud estava seguro de que era um incidente isolado, e a sessão de ligação com os trouxas já estava fazendo as alterações de memória necessárias naquele mesmo instante. E ia quase me esquecendo, acrescentou Fud. Estamos importando 3 dragões estrangeiros e uma esfinge para o torneio tribruxo, uma operação rotineira, mas o Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas diz que, segundo as normas, temos de informá-los quando trazemos animais perigosos do exterior. Que dragões? Gaguejou o primeiro-ministro. Sim, 3, disse Fud, e uma esfinge. Bem, um bom dia para o senhor. O primeiro-ministro teve a inútil esperança de que os dragões e a esfinge fossem o pior, mas não. Menos de 2 anos depois, Fud rompeu pela lareira, dessa vez, com a notícia de que houve uma fuga em massa de Azkaban. Uma fuga em massa, repetiu o primeiro-ministro roucamente. Não precisa se preocupar, bradou Fud, já com o pé nas chamas. Vamos recapturá-lo sem perda de tempo. Só achei que o senhor devia saber. E antes que o primeiro-ministro tivesse tempo de gritar, espere um instante, Fud se foi em uma chuva de fagulhas verdes. Seja o que for que a imprensa e a oposição pudessem dizer, o primeiro-ministro não era tolo. Não escapou à sua atenção que, apesar das palavras tranquilizadoras de Fud no primeiro encontro, ultimamente andavam se vendo bastante, e a cada visita, Fud parecia mais atrapalhado. Por menos que gostasse de pensar no ministro da magia, ou como sempre o chamava mentalmente, o outro ministro, o primeiro-ministro não podia deixar de temer que a próxima vez que ele aparecesse, as notícias seriam bem mais preocupantes. A visão de Fud emergindo novamente da lareira, desalinhado, apreensivo e muito surpreso que o primeiro-ministro não soubesse exatamente por que veio, era o pior acontecimento de uma semana extremamente frustrante. Como iria saber o que está acontecendo na comunidade? Bruxa. Retorquiu o primeiro-ministro. Tem um país para governar e preocupações suficientes neste momento sem. Temos as mesmas preocupações, interrompeu Fud. A ponte de Brogdale não ruiu por desgaste natural. Aquilo não foi realmente um furacão. Os homicídios não foram obra de trouxas. E a família de Herberto Shorley estaria mais segura sem ele. Neste momento, estamos providenciando sua remoção para o Hospital Sentemungus para doenças e acidentes mágicos. Será removido hoje à noite. Que é que o senhor, receio, que? Engrolou o primeiro-ministro. Fud inspirou profundamente e disse, primeiro-ministro, sinto muito ter de lhe informar que ele voltou. Aquele que não deve ser nomeado voltou. Voltou. Quando o senhor diz voltou, significa que está vivo. Quero dizer. O primeiro-ministro vasculhou a memória procurando detalhes da terrível conversa que tinham tido 3 anos antes, quando Fud lhe falou do bruxo a quem todos mais temiam, o bruxo que cometeu centenas de crimes pavorosos antes de desaparecer misteriosamente há 15 anos. Exatamente, vivo. Isto é, não sei, será que está vivo um homem que não pode ser morto? Não compreendo muito bem, e Dumbledore não quer me explicar direito. Mas, enfim, sem dúvida ele tem um corpo e está andando e falando e matando, então suponho, para os efeitos desta conversa, que, sim, está vivo. O primeiro-ministro não sabia o que dizer, mas o hábito arraigado de querer parecer bem informado qualquer que fosse o assunto que alguém abordasse, o fez rebuscar na memória detalhes das conversas que tinham tido anteriormente. O sério Black está com aquele que não deve ser nomeado. Black, repetiu Fud desatento, girando velozmente o chapéu coco nos dedos. O senhor quer dizer o Sirius Black? Pelas barbas de Merlin, não. Black morreu. Afinal, estávamos enganados a respeito de Black. Era inocente, e tampouco estava mancomunado com aquele que não deve ser nomeado. Quero dizer, acrescentou, em sua defesa, girando o chapéu ainda mais rápido, todas as pistas apontavam para ele, tínhamos mais de 50 testemunhas oculares, mas, de qualquer forma, como disse, ele morreu. Aliás, foi assassinado, dentro do Ministério da Magia. Mandei instaurar um inquérito. Para sua grande surpresa, ao ouvir isto, o primeiro-ministro sentiu momentânea compaixão por Fud.
Mas o sentimento foi logo ofuscado por um lampejo de presunção ao lembrar que, por maior que fosse sua incapacidade de se materializar em lareiras, nunca tinha havido nenhum homicídio em nenhum dos departamentos do governo sob sua responsabilidade, pelo menos até agora. Enquanto o primeiro-ministro disfarçadamente batia 3 vezes na madeira de sua escrivaninha, Fudge continuou. Mas Black agora é passado. A questão é que estamos em guerra, primeiro-ministro, e é preciso tomar algumas medidas. Em guerra, repetiu o primeiro-ministro nervoso. Sem dúvida, o senhor está exagerando um pouco, não? Aquele que não deve ser nomeado agora recebeu reforços dos seus seguidores que fugiram de Azkaban em janeiro, informou Fudge, falando cada vez mais rápido e girando o chapéu com tal fúria que em seu lugar só se via um borrão verde-limão. Desde que saíram da clandestinidade, eles estão provocando caos. A ponte de Brogdale, foi ele, primeiro-ministro, ameaçou fazer um massacre de trouxas se eu não lhe entregasse o meu cargo. Céus, então a morte daquelas pessoas é culpa sua, e sou eu que estou tendo de responder por treliças enferrujadas e juntas de expansão corroídas, e sabe-se lá o que mais, exclamou o primeiro-ministro furioso. Minha culpa, exclamou Fudge corando. O senhor está me dizendo que teria cedido a uma chantagem dessas? Talvez não, respondeu o primeiro-ministro, levantando-se e caminhando pela sala, mas eu teria envidado todos os esforços para prender o chantagista, antes que ele cometesse uma atrocidade igual. O senhor realmente acha que eu não me esforcei? Perguntou Fudge encolerizado. Todos os aurores do ministério estavam, e estão, tentando encontrar você sabe quem e capturar seus seguidores, mas acontece que estamos falando de um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos, um bruxo que nos escapa há quase 30 anos. Então suponho que o senhor vá me dizer que ele também provocou o furacão no oeste do país? Perguntou o primeiro-ministro, sentindo sua irritação crescer a cada passo que dava. Enfurecia-o descobrir a razão de todos esses terríveis acidentes e não poder revelar nada publicamente. Isto era quase pior do que levar a culpa de tudo. Aquilo não foi um furacão, confirmou Fudge infeliz. Faça-me o favor, vociferou o primeiro-ministro, agora decididamente pisando forte pela sala. Árvores arrancadas, telhados destruídos, postes vergados, ferimentos pavorosos. Foram os comensais da morte, disse Fudge. Os seguidores daquele que não deve ser nomeado. E suspeitamos da participação dos gigantes. O primeiro-ministro estacou como se tivesse batido em um muro invisível. Participação do quê? Fudge fez uma careta. Ele usou os gigantes da última vez, queria causar uma grande impressão. A seção de contra-informação tem trabalhado 24 horas por dia. Equipes de obliviadores estão em campo tentando alterar a memória de todos os trouxas que viram o que realmente aconteceu. A maior parte do Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas está percorrendo Somerset, mas não conseguimos encontrar gigantes. Tem sido um fracasso. Não me diga, exclamou o primeiro-ministro furioso. Não negarei que o moral está muito baixo no ministério. Com tudo isso acontecendo, e ainda por cima perdemos Amélia Bones. Perderam quem? Amélia Bones, a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Achamos que aquele que não deve ser nomeado pode ter sido o assassino, porque era uma bruxa muito talentosa e tudo indica que resistiu o máximo. Fudge pigarreou, e aparentemente com esforço, parou de girar o chapéu coco. Mas este homicídio saiu nos jornais, disse o primeiro-ministro, momentaneamente distraído de sua raiva. Nossos jornais. Amélia Bones. Disseram apenas que era uma mulher de meia-idade que morava sozinha. Foi um homicídio bárbaro, não? Muito divulgado. A polícia está tonta, sabe? Fudge suspirou. Claro que está. Ela foi encontrada morta em um aposento trancado por dentro, não foi? Mas nós sabemos exatamente quem foi, não que isso adiante muito para sua captura. E teve também o da Emelina Vance. Talvez o senhor não tenha ouvido falar deste. Ouvi sim, respondeu o primeiro-ministro. Aliás, aconteceu aqui perto. Os jornais deitaram e rolaram. Nem no quintal do primeiro-ministro vigoram a lei e a ordem.
E como se tudo isso não bastasse, continuou Fudge, mal ouvindo o que dizia o primeiro-ministro, os dementadores estão por toda parte, atacando as pessoas a torto e a direito. Em um passado mais feliz, a frase teria sido ininteligível ao primeiro-ministro, mas, agora, estava mais bem informado. Pensei que os dementadores guardassem prisioneiros em Azkaban, arriscou cauteloso. Guardavam, confirmou Fudge cansado. Não mais. Desertaram e se juntaram àquele que não deve ser nomeado. Não vou fingir que não foi um sério revés. Mas, contrapôs o primeiro-ministro, com uma crescente sensação de horror, o senhor não me contou que eles são criaturas que roubam a esperança e a felicidade das pessoas? Certo, e estão se reproduzindo, é isto que está provocando a névoa. O primeiro-ministro, sentindo os joelhos amolecerem, largou-se na cadeira mais próxima. A ideia de criaturas invisíveis voando pelas cidades e pelos campos, espalhando o desespero e a desolação entre seus eleitores, fez com que se sentisse muito fraco. Escute aqui, Fudge, você tem de tomar uma providência. É sua responsabilidade como ministro da magia. Meu caro primeiro-ministro, o senhor não pode realmente pensar que ainda sou ministro da magia depois de tudo o que aconteceu. Fui exonerado há 3 dias. Toda a comunidade bruxa vinha exigindo a minha renúncia nas últimas 2 semanas. Nunca a vi tão unida durante todo o meu mandato, disse Fudge, fazendo uma corajosa tentativa de sorrir. O primeiro-ministro ficou mudo por uns instantes. Apesar de sua revolta pela posição em que foi colocado, ainda simpatizava com o homem envelhecido que estava à sua frente. Lamento muito, disse por fim. Tem alguma coisa que eu possa fazer? É muita gentileza sua, primeiro-ministro, mas não há. Fui mandado aqui hoje à noite para colocá-lo a par dos acontecimentos recentes e lhe apresentar o meu sucessor. Pensei até que já estivesse aqui, mas naturalmente anda muito ocupado no momento com tantos problemas. Fudge se virou para o retrato do homenzinho feio, com sua longa peruca de cachos prateados, e naquele momento cutucando o ouvido com a ponta de uma pena. Ao encontrar o olhar de Fudge, o quadro falou. Ele não tardará a chegar. Está só terminando uma carta para Dumbledore. Desejo-lhe boa sorte, disse Fudge, pela primeira vez em tom amargurado. Tenho escrito a Dumbledore 2 vezes por dia nos últimos 15 dias, mas ele não quer se mexer. Se ao menos quisesse persuadir o garoto, eu talvez ainda fosse. Bem, talvez Scringeour tenha mais sucesso. Fudge deixou-se cair em um silêncio visivelmente ofendido, que foi quebrado quase em seguida pela voz seca e formal do retrato. Ao primeiro-ministro dos trouxas, solicito uma entrevista, urgente. Favor responder imediatamente. Rufo Scringeour, ministro da magia. Sim, ótimo, respondeu o primeiro-ministro, desatento, e mal piscou. As chamas na lareira tornaram a se esverdear e cresceram, revelando um segundo bruxo aos rodópios e projetando instantes depois no tapete antigo. Fudge se ergueu, e após breve hesitação, o primeiro-ministro acompanhou-o, observando o recém-chegado se endireitar, sacudir a poeira de suas longas vestes negras e olhar ao redor. O primeiro pensamento do primeiro-ministro, uma tolice, foi que Rufo Scringeour parecia um leão velho. Havia fios grisalhos em sua juba lourada e nas sobrancelhas espessas. Tinha olhos amarelados e argutos por trás de óculos de arame e uma certa graça em sua magreza, embora mancasse um pouco ao andar. Transmitiu uma imediata impressão de sagacidade e firmeza. O primeiro-ministro julgou compreender por que a comunidade bruxa preferia a liderança de Scringeour nestes tempos perigosos. Como está? Cumprimentou o primeiro-ministro, educadamente, estendendo a mão. Scringeour apertou-a brevemente, os olhos esquadrinhando o aposento, e em seguida puxou a varinha de dentro das vestes. Fudge contou-lhe tudo? Perguntou, indo até a porta e tocando-a com a varinha. O primeiro-ministro ouviu a fechadura trancar. Sim, respondeu o primeiro-ministro. Mas, se o senhor não se importar, eu preferia que a porta continuasse destrancada. E eu preferia não ser interrompido, retorquiu secamente Scringeour, nem observado, acrescentou,
apontando a varinha para janelas e fechando as cortinas. Muito bem. Sou um homem ocupado, então vamos direto ao nosso assunto. Em primeiro lugar, precisamos discutir a sua segurança. O primeiro-ministro impertigou-se todo e respondeu: Estou perfeitamente satisfeito com a segurança que tenho, muito or. Mas nós não estamos, interrompeu Scringior. Será uma péssima perspectiva para os trouxas se o seu primeiro-ministro for dominado por uma maldição impérios. O novo secretário em sua antessala: Não vou despedir Kingsley Shacklebolt, se é o que está sugerindo, disse o primeiro-ministro indignado. Ele é muitíssimo eficiente, trabalha 2 vezes mais que os outros. Porque é um bruxo, disse Scringior, sem sequer sorrir. Um auror de grande experiência que destacamos para protegê-lo. Espere aí, exclamou o primeiro-ministro. O senhor não pode simplesmente colocar gente sua no meu gabinete. Eu decido quem trabalha para mim. Pensei que o senhor estivesse satisfeito com Shacklebolt, contrapôs Scringior friamente. Quero dizer, estava. Então, não há problema, enquanto o trabalho de Shacklebolt continuar, excelente, disse o primeiro-ministro sem argumento, mas o bruxo mal pareceu ouvi-lo. Agora, quanto a Herberto Shorley, seu ministro de segundo escalão. Esse que tem divertido o público imitando um pato. Que tem ele? Perguntou o primeiro-ministro. É claro que está reagindo a uma maldição impérios mal executada, afirmou Scringior. Baralhou o seu cérebro, mas ele ainda oferece perigo. Ele só faz grasnar, disse o primeiro-ministro, sem convicção. Com certeza uns dias de descanso, talvez menos bebida. Uma equipe do Hospital Saint Mungus para Doenças e Acidentes Mágicos está examinando neste exato momento. E ele já tentou estrangular 3 bruxos. Acho melhor retirá-lo da sociedade dos trouxas por uns tempos. Ele vai ficar bom, não vai? Perguntou o primeiro-ministro ansioso. Scringior simplesmente encolheu os ombros, já recuando em direção à lareira. Era realmente o que eu tinha a dizer. Manterei o senhor informado dos desdobramentos, primeiro-ministro. Ou, caso eu esteja demasiado ocupado para vir, mandarei o Fudge. Ele concordou em continuar trabalhando como meu assessor. Fudge tentou sorrir, mas não conseguiu. Sua expressão era a de alguém com dor de dente. Scringior começou a procurar no bolso o misterioso pó que esverdeava as chamas. O primeiro-ministro observou desalentado os 2 bruxos por um momento. Então, as palavras que lutou para reprimir a noite toda, finalmente saíram de sua boca. Mas pelo amor de Deus, vocês são bruxos. Podem fazer bruxarias. Com certeza são capazes de resolver, qualquer coisa. Scringior girou nos calcanhares lentamente e trocou um olhar incrédulo com Fudge, que desta vez conseguiu sorrir ao dizer com bondade. O problema é que o outro lado também sabe fazer bruxarias, primeiro-ministro. E dizendo isso, os 2 entraram, um após outro, nas chamas muito verdes e desapareceram.